mulherada, tudo bem? Estou aqui para responder as perguntas de vocês sobre o desmame. Estou aqui já com o celular, todas as perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. E sem mais enrolação, vamos começar já com esse negócio, né? Como foi que aconteceu? Respondendo essa daqui primeiro. Bom, vocês já sabem, né? Eu amamento a Isis desde quando ela nasceu. Ela tá com 1 ano e 5 meses. E eu senti assim que eu tava ficando muito esgotada, porque a Isis entrou em uma fase onde ela tava mamando, tipo, por tudo. Se ela dava um chorinho no dia, ela já achava que tinha que vir pro meu peito, e isso tava me esgotando demais. Eu tava ficando muito cansada, eu tava ficando muito nervosa, eu não tava dormindo direito, porque na madrugada eu não podia tirar o peito da boca dela. Então assim, a gente chegou em uma fase fora do normal pra mim, porque eu não tava vivendo mais, eu já tava amamentando. E aí foi aonde eu falei assim, não dá, faz mais ou menos o quê? Uns 20 dias que eu iniciei esse desmame, então mais ou menos 1 mês atrás que eu comecei a pensar nisso, né? Na verdade eu tô pensando nisso desde janeiro, em mamar ela, mas a coragem mesmo só veio faz 1 mês atrás. E aí nessa eu falei assim, eu preciso viver de novo, porque o desmame tá me deixando muito chateada, sabe? Eu não tinha pique pra sair. Na hora de sair eu ficava pensando, poxa, chega lá, a Isis vai querer mamar. Sair de carro com a Isis já não estava dando certo, porque ela queria o peito mesmo dentro do carro. E aí foi onde eu falei, não, vou assumir isso, vou assumir essa bronca logo de desmamar ela, porque senão até quando eu vou ficar assim? E aí foi assim que tudo começou. Eu não iniciei o desmame de dia primeiro para depois o de noite. Eu tava tão assim, tão mexida já, que eu falei, gente, vamos tudo. Falei, Renan, vamos tudo, que eu não aguento. E aí, no primeiro dia de desmame, eu dei mamar pra ela de manhã. Quando a gente acordou, eu dei mamar pra ela. Aí tem a rotina do café da manhã, aí depois tem uma frutinha, depois tem o almoço. Aí depois do almoço eu ofereço mais uma frutinha pra ela. Geralmente ela não come a frutinha do café da manhã, então eu ofereço a mesma frutinha ali depois do almoço pra ela. E aí vem outra mamada, que aí dava umas 4 horas da tarde. E depois disso tinha frutinha ou alguma coisinha pra ela comer, né? E a janta vinha logo em seguida. Depois da janta também oferecia mais frutinha, mais alguma coisinha. E aí a gente ia dormir, eu dava peito pra ela também, pra ir dormir. E na madrugada era onde tudo realmente começava. Por quê? Porque ela queria peito pra dormir. Então eu tinha que ficar em pé. Eu ficava em pé com ela, colocava música de ninar, porque ela tinha isso ao meu favor, né? A gente sempre colocou música pra ela dormir. Então ela é acostumada com as músicas pra dormir, só que assim, em pé, aqui no meu colo. Então era andando pela casa a noite inteira. E na hora de colocar ela na cama, o que ela queria? Peito. E aí foi onde o Renan entrou e me ajudou, né, nesses primeiros momentos assim. E aí ele ficava com ela no colo, fazia ela dormir, só que na hora de colocar na cama, queria peito. E aí foi mais desafiador. Eu lembro de uma noite que a gente levantou assim mais de 10 vezes, sem extrapolar aqui, de exagerar, porque ela realmente queria muito peito. E de madrugada, eu não dou peito pra ela toda hora, né? É esse peito antes de dormir, e depois eu dou um peito no meio da madrugada, que é lá pras 3h30, 4 horas da manhã. Então, até chegar 3h30, 4 horas da manhã, é um caminho e tanto. E depois dessa mamada, o que acontecia? Ela ainda queria mais. Então, às vezes, era 6h30 da manhã, eu tava com ela no colo, sabe? Tipo, calma, Isis, calma. E uma coisa bem interessante é que eu sempre conversava com ela, né? Eu falava, Zia, a gente vai iniciar o desmame, mas a mamãe tá aqui, a mamãe vai dar sempre colo pra você, a mamãe sempre vai te acolher, né? O peito da mamãe já vai parar de sair leite, mas você também tem outras formas de se alimentar. Então foi tudo assim, de uma maneira buscando ser mais leve, né? Porque é um desmame, né? Igual a gente fala assim, você não vai mais comer chocolate, né? Pra quem tem esse vício de chocolate, é difícil fazer isso de um dia pro outro. Então foi aquele processinho, né? Mas foi muito importante iniciar isso, tanto pra mim quanto pra ela. Desmame noturno.
Você oferece algo no lugar? Sim. A gente começou oferecendo leite, as fórmulas, né? Mas ela não aceitou. Ela também não aceitou mamadeira. Foi bem difícil. Sabe o que ela aceitou? Não foi nem aquele copo, sabe? Que tem 3 furinhos, que é para fazer a transição. Ela não aceitou esse também. Ela foi aceitar um canudo, tipo um copo com canudo. Foi a única coisa que ela pegou. E aí, os líquidos que a gente dava era o leite fórmula que ela não gostava. Então eu comecei a fazer vitaminas. Eu pegava o leite da fórmula, batia com fruta, banana, morango, abacate, tudo que assim ela mais gostava, e a gente foi oferecendo no lugar, né? De madrugada, nesses momentos que eu não dava o peito e que ela ficava chorando muito, eu sempre oferecia. Não foi uma coisa assim, agora você não vai ter nada para comer, não. Então, no meio dessas, que nem a mamada antes de dormir, até a mamada das 3h30, 4 horas, quando ela acordava querendo alguma coisa, eu já levantava, pegava ela no colo e oferecia ali, falando, olha filha, tem isso daqui, se você tiver com fominha, né? E assim, mas gente, não é bonito como eu tô falando aqui, não. É aquele choro, assim, de, sabe, a casa inteira, naquele silêncio e aquele da criança, entendeu? É nesse estilo assim que foi. Ela dorme sem peito? Hoje em dia já. Hoje em dia ela dorme sem peito, mas a gente já tá uns 20 dias fazendo aí o desmame. Então hoje tá muito mais tranquilo. Por exemplo, hoje ela já não quer mais o meu peito como ela queria antes, né? E assim, ela pede, tem hora que ela vem, mamãe, tetê esse, né? Ela aponta pro meu peito. Mas não é aquela coisa de chorar, espernear, que nem nos primeiros dias. E aí eu sempre, quando ela pede meu peito, hoje eu ofereço. Eu falo assim, filha, você tá com fome? Você quer mamar outra coisa? E aí eu acabo dando as vitaminas que ela gosta, acabo dando outras coisas. Às vezes ela come uma frutinha mesmo, nem é a vitamina. E aí ela fica tranquila, ela fica bem de boa. Zizi continua dormindo com você? Continua dormindo comigo, né? Ela me procura muito ainda durante a noite. Tem noite que ela não aceita ficar no colo do Renan, então tem que ser o meu colo. E aí eu realmente levanto, pego ela, porém ela já tá fazendo, tá desassociando eu ao peito, né? Ela já tá entendendo que ela tem uma mãe aqui, não é só o peito. E aí ela acaba aceitando as vitaminas que eu ofereço. Como foi o primeiro dia? O primeiro dia foi bem tenso, assim, porque eu tive que ser criativa. Então, assim, toda hora que ela me pedia peito e não era a hora das mamadas, eu ia pra fora, eu ia fazer coisas com ela. Então, a gente ia caminhar na rua, a gente ia lá na brinquedoteca, eu pegava brinquedo, brincamos de casinha, fizemos massinhas, brincamos de barro, fomos na pracinha no balanço. E assim, foi realmente dias dedicados a isso, sabe? Não teve essa de, preciso fazer outra coisa. Não teve isso. Foram dias dedicados a ela para que fosse assim, o menos agressivo possível, né? Outra coisa também, na hora que eu dou o peito, eu já não dou mais nas mesmas posições, por exemplo. A partir do momento que eu comecei o desmame e ela tinha as mamadas no horário certo, eu não dava o peito na mesma posição, que nem eu estava acostumada a sentar no sofá e dar peito para ela. Eu não dava mais assim, né? Eu pegava, sentava na cadeira, né, da mesa, falava, vamos mamar aqui. E aí eu ficava com ela aqui, aí eu dava um peito, ela pediu o outro, dava, e eu falava pra ela, ó, agora acabou, você já mamou os 2 peitos, essa é a sua mamada. Quando eu percebia que ela tava muito mais bicando, fazendo uma linha, aquela coisa meio que de chupeta, e aí eu pegava e falava, ó, agora a neném já não quer mais, tá vendo? Vamos fazer outra coisa? E aí dali eu já ia fazer outra coisa com ela. Eu acho que eu meio que já respondi tudo aqui, sem ler. E por último, assim, ela ainda desperta às noites, tá? Então não é aquela coisa de que eu não acordo mais, porém eu acordo muito menos, né? Então ela tem acordado assim em horários mais fixos agora que eu tenho percebido. Então, se a gente vai dormir muito cedo, tipo umas 9 da noite, meia-noite ela acorda. Mas ali eu já tenho um tetezinho pronto, que é uma vitamina, que a gente chama de tetê também. Até para ela desassociar o meu peito, que só o meu peito era tetê, eu resolvi dar o mesmo nome. Então ela também chama de tetê os outros líquidos que eu ofereço. Aí depois disso ela vai despertar 3h30 da manhã. Aí 3h30 da manhã eu ofereço também um leite para ela. E
Aí ela só de manhã, lá para umas 6, 6h30 também, ela já meio que desperta querendo mamar alguma coisa. Então assim, hoje, pro cenário que eu tinha antes, tá bem diferente. Eu tenho me sentido mais disposta, né? Eu tenho dormido muito mais, coisas que eu não fazia antes. Fora que assim, né? Uma coisa é você, por mais que eu desperte, eu não tô com o meu corpo todo torto na cama, né? Por ter que dar o peito, aí você acaba dando o peito deitada pelo cansaço. Então eu não faço mais isso. E isso tem me ajudado muito, assim. Eu percebi que eu tenho ficado mais disposta, menos estressada. Os meus momentos com ela têm sido muito mais de conexão, né? Falam que a amamentação, ela é conexão. Durante o começo, lá no primeiro mês, segundo mês que ela nasceu, foi conexão sim. Mas depois disso, quando começou a virar aquela disponibilidade do tempo inteiro, eu senti ali que já foi perdendo a conexão. E nesses últimos meses aqui, eu acho que nem existia conexão mais. Então assim, não era mais aquela coisa gostosa pra mim e eu acredito que nem pra ela, né? Porque ela sente o meu estado, que eu tô, eu nervosa. Então eu acho que realmente assim, hoje foi a melhor escolha que eu fiz pra mim e pra ela. Hoje eu curto muito mais. Hoje em dia a gente acabou criando uma rotina de ir na pracinha, de brincar de frutinha, de brincar de comidinha, por conta disso. Antigamente eu tava tão cansada que eu nem brincava disso com ela, sabe? Eu só queria descansar a qualquer momento. E eu tava fazendo as coisas meio que empurrando com a barriga, né? Eu tenho outro filho, Miguel. Eu tava dividindo um pouco de tempo e disposição que eu tinha entre o Miguel e ela. Não sobrava tempo pra mim, então eu não me olhava, eu não tinha essa vontade de me arrumar, eu não tinha essa vontade de fazer as coisas do meu trabalho, eu trabalho com digital, não tinha vontade de fazer nada disso. E hoje não, hoje eu acordo já tão mais bem disposta que eu introduzi rotinas com o Miguel totalmente diferentes. O Miguel, ele tem agora um livro de matemática que ele ama fazer, que eu tô fazendo com ele. Antes eu não tinha essa disponibilidade para ele, então eu fazia realmente o básico do básico, sabe, assim, pra tirar as coisas da minha frente. E não porque eu tinha aquilo para resolver ou aquilo para agregar para os meus filhos. Então, foi e está sendo ainda desafiador, mas um desafio muito menor que no começo, né? Boa sorte para vocês, sabe? Saibam que vocês vão ter que dar mais de vocês por vocês e por eles para que esse desmame aconteça, porque a chance da gente se entregar ali na noite, principalmente no noturno, é muito grande. Quando a Isis chora, eu nem penso. Eu só levanto, porque se eu pensar um segundinho que for, eu já me entrego de novo. Então, boa sorte para vocês, cremosas. Eu espero muito que dê certo aí, porque eu sei o quanto exaustiva a amamentação é, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.